Pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Mudando o Jogo. Estou aqui com um convidado que felizmente tem participado de vários episódios aqui com a gente, trazendo uma visão de negócio, né, de empresa, de finanças, enfim, de um jeito leve que a gente consiga, né, tirar ali o maior proveito possível para o negócio de vocês. Vou pedir para ele se apresentar, porque eventualmente tem gente chegando aqui que ainda não teve a oportunidade de conhecer. Lu, se você puder apresentar para a galera, seria legal. Legal, Rô. Muito obrigado. Meu nome é Luciano Garcia, eu sou sócio do Conselho Mudando o Jogo, sou empresário serial, já tive empresas em construção, incorporação, logística, transporte, prestação de serviço, pedreira, então, tudo um pouco. Estou no Conselho agora faz 5 anos, tá? Entrei junto com o Gustavo é o fundador, então aqui mudando o jogo das empresas, tentando construir um Brasil melhor. Boa. Lu, seguinte, esse é um assunto que ele vai caminhar entre coisas que a gente consegue resolver, coisas que são duras de falar, né? Eu até combinei, né? A gente ser o mais direto e transparente possível mesmo, porque às vezes como diz o Gu, né? É melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida inteira. Então, e a clareza é muito importante, né? Perfeito. Então eu vou pedir para, de fato, assim, vamos trazer esse assunto com a importância que ele tem de quem está ouvindo a gente estiver nesse cenário. Então a gente vai falar sobre endividamento, tá? Não do ponto de vista tão só técnico do endividamento, mas é principalmente daquele endividamento que a gente anda de lado, sabe? Né? Não tô falando só necessariamente de quem tá já, acabou, né? O negócio sentenciado já, mas principalmente de quem tá vendo que tá caindo, tá sendo sugado pelo negócio, seja endividamento financeiro, operacional, enfim, de todas as formas. E eu quero abordar bem esse assunto porque tem alguns casos que tem como a gente sair, tem alternativas para a gente explorar. Tem outros casos que talvez sejam mais difíceis e talvez tenham casos ali que, cara, a clareza talvez seja o melhor companheiro e você é um cara que já teve experiência na pele de tudo isso, né? Então, ninguém melhor para falar disso do que a gente aqui. Para a gente começar, o que você entende que é um endividamento saudável? Porque muitas vezes a gente tem isso, né, cara? É importante às vezes se endividar também, mas tem que ser de forma saudável. E como que funciona isso? Assim, vamos começar por aí. Tá bom. Bom, esse assunto ele é complexo, ele é espinhoso. Eu acho que eu já encontrei vários empresários que sempre dizem, não quero me endividar. Gente, agora nós temos um pessoal trabalhando conosco já 60 ou 70 anos já de empresa e nunca pegaram dívida, né? Uhum. Sempre primeiro juntaram para depois construir, depois juntar para construir. E, cara, eu acho defensável, assim. Uhum. Agora, dá mais certo em 60 anos, né? Então, assim, tem um trade-off, né? Uhum. Tem um trade-off. Se a gente caminha conforme a nossa perna, só o tamanho do passo é igualzinho à minha perna, isso quer dizer que eu vou crescer com os meus recursos só. E os meus recursos normalmente são bem menores do que um recurso de investidor, recurso de um fundo de banco. Perfeito. Né? Bom, mas assim, a gente já tem como grande sócio o governo. Né? Entrou em banco, ferrou. E é tudo sócio que ganha mais que a gente, né? A gente fica com o que sobra. Então, assim, entendido isso de que quando você está endividando, você está trazendo risco para dentro do negócio, mas também pensando que se você não endivida, você também está trazendo risco, você tem que pensar da forma mais clara, mais matemática possível. Bom, vamos pensar o seguinte, que endividamento que é ruim? Tem endividamento ruim? Claro. Todos? Não, não é. Uhum. O endividamento ruim é aquele que tende a ser, porque também não é só, às vezes faz parte da estratégia da empresa, mas aí tem que ter uma história muito bem contada. Uhum. Né? Mas tende a ser aquele tipo de endividamento que você faz porque você não está conseguindo sustentar a tua operação.
Tá? Então, lembra lá do que eu já falei em outros podcasts, falando do DRE? Então, assim, quanto é a tua margem de lucro ou o teu prejuízo, tá, dentro do teu business? Tá? Ah, minha margem de lucro é positiva ou negativa? Se for negativa, vai impactar o teu caixa, mês a mês. Pode ser só um pouquinho, mas todo mês para baixo, tá? Vai cavando um buraco grande. Perfeito. Aí você sair, pegar dinheiro em algum lugar para cobrir isso, esse endividamento que a gente não gosta de ter. Tá? Eu não posso falar errado, porque eventualmente você Tá precisa expandindo. de um fôlego. Tá? Não é o de expansão. Ah, Esse, ok. esse é o da operação. Esse, Tá? tá, É da operação. tá. Então, tipo, você está operando e você está vendendo, mas Já não tá fechando a conta. não você está fechando a conta. Entendi. Tá? Beleza. E assim, eventualmente pode fazer parte de você não fechar a conta, tá? Pode fazer parte de uma estratégia. Ok. Mas você tem que entender como que você vai pagar aquilo que não fechou. Perfeito. Tá? Eventualmente não está fechando a conta porque você não se ligou que está gastando mais do que está Tá com a recebendo. margem, preço errado, você tá com um problema de logística ali, custo, alguma coisa assim. É isso aí, em algum lugar tá vazando. Ou, basicamente, ou você está recebendo pouco, ou você está gastando muito, ou os dois juntos. Perfeito. Tá? Então, quando você está operacionalmente, quer dizer, está pagando mais pelo teu serviço ou produto do que você está recebendo, né, você começa a ter um furo operacional. Ok. Tá? E aí você pegar dinheiro para cobrir esse furo, às vezes não tem outro jeito, mas é uma coisa que você tem que pensar, bom, se eu não consertar isso daqui, Vai furar, vai vazar igual. eu vou cavar mais e mais e mais, aí eu vou pegar mais um empréstimo, chega uma hora que o que eu tenho para pagar de empréstimo, tá, não sobra do dinheiro. Bom, na verdade já não está sobrando, mas não dá mais, você não consegue pedalar Nem mais no a fluxo de bicicleta. caixa você consegue segurar. Exatamente, nem no fluxo de caixa consegue segurar. Então, aí o que acontece? O cara quebra porque ele pegou empréstimo ruim. Né? Falando em empréstimo ruim, não é só a dívida que é ruim, tem empréstimo ruim também. Sim. Tá? O jeito que Então, você pega o dinheiro. tem gente que, por falta de alternativa, vai pegar com a Jota, por exemplo. Aí pega com a Jota, tá pagando uma puta grana. E aí faz negócio com o cara e diz, ó, faz o seguinte, eu te pago só o juro por um tempo. Tá? Só que é o juro de 3, 4%. Não é nem a Jota, você pega a Factory em 5%. Sim. Tá? Então, você não diminui o teu Continua devendo. o teu principal, tá? E vai pagando 5% ao mês. Então, assim, essa daí é a pior dívida possível. Quando você chega num negócio desse, você tem que se fazer a pergunta, cara, será que eu não estou quebrado? Ou não estou caminhando a passos largos para quebrar? Tá? Porque uma coisa importante, Rô, é a gente entender É uma conversa dura, né? eu vou te falar, eu acho que foram os momentos mais duros da minha vida profissional, foram os momentos de decisão de fechar a empresa. Né? Cara, a empresa muitas vezes é um filho, né? Então, assim, porra, mas eu abri, eu cuidei A empresa tanto deu errado, carinho. você deu errado, né? Naquela visão. Exatamente, fora isso, né? Putz, dei errado, errei, né? Cara, primeiro que não é demérito nenhum, não tem problema nenhum, tipo, isso acontece, é muito difícil ser empresário no país, e às vezes o tempo, o dinheiro, o esforço que vai ser despendido para poder zerar essa situação não faz sentido. Então, às vezes Porque também não garante que vai virar, né? E você não tem a garantia. Então, você faz um stop loss, né? Então, tipo, deixa eu parar de perder. Né? Essa decisão é muito importante, muito dolorida e muito difícil. Tá? Mas, eventualmente, você tem que fazer. Tá? Bom, então, como você faz isso? Juntando essas duas questões, já é um bom indício que você está precisando. Você está num cenário parecido com esse, já tem que analisar. Você tem que analisar. Primeiro, qual que é? Bom, eu estou pagando para trabalhar. Tá? Não entendo por quê, não sei o que está acontecendo, mas o fato é que está faltando dinheiro todo mês. Isso daí pode ser por uma coisa que é só, como a gente já viu outro dia, pode ser uma coisa que seja só momentânea, momentâneo, uma questão de fluxo de caixa, mas pode ser que não. Então, se você está vendo que está perdendo dinheiro todo mês, tá, é um indício.
Aí, para cobrir essa perda todo mês, você pega coisa tipo factoring, tá? Cara, factoring, mas perder dinheiro todo mês é o seguinte, vai quebrar. A questão é se vai quebrar em 2 meses ou 2 anos. Quanto mais tempo passar, pior, Pior, é. tá? Porque é maior o buraco. E às vezes, o que acontece? Às vezes a gente tem nome, às vezes a gente tem rating, tá? E aí, portanto, a gente tem dinheiro. Ou a gente tem dinheiro próprio, Sim. tá? Tem um imóvel, você tem, sei lá, ou dinheiro mesmo. Tem que entender o seguinte: empresa foi feita para dar dinheiro. Empresa não foi feita para tomar dinheiro. Perfeito. Né? Então, se a gente não dá, se a empresa não está dando dinheiro, você tem que entender a explicação do porquê. Uhum. Né? Se a explicação é porque não está pagando os teus custos, não está pagando a tua despesa, cara, você precisa mudar algo urgente. E não Ou pode não ser está aquela... pagando imposto. Então, isso que eu ia falar exatamente isso. E a explicação também não pode ser, se eu não pagar imposto, eu tenho lucro. Ué, meu amigo, Se você não está pagando, não está tendo dinheiro para pagar imposto, você não tem dinheiro. acabou. Você não tem lucro, você está tendo prejuízo. Tá? Perfeito. Ah, mas o governo é meu sócio. É, bem-vindo ao Brasil. Não sei o que fazer. Né? Aceita que dói menos. Porque vai fazer Welcome o to quê? the jungle. É isso aí. Não tem, infelizmente. E quando a gente traz esse cenário, assim, por isso que eu comentei, né? Esse é o papo, porque, assim, nenhum empresário quer que isso aconteça. Você não montou uma empresa esperando que ela fosse endividar e você ter todo esse problema, muitas vezes arrastar até pra tua pessoa física, pra tua família, e é esposo, marido, enfim. Ninguém quer isso. Só que eu acho que chega um ponto, e aí eu queria explorar um pouco isso com você, até porque, como você comentou, foi os momentos mais difíceis, talvez, da tua vida, né, dessas decisões, que não é só aceitar, mas perceber real, né, e aceitar que esse é o caminho, por conta do que. Não só porque você tá vendo, porque muitas vezes você já tá vendo o negócio, mas é aquela crença. Meu ponto é, às vezes a gente fica, não, mais esse mês, eu vou virar, eu vou conseguir, eu vou. Cara, como que você enxerga assim? Porque também desistir na primeira pancada não tá muito no DNA do empresário. Uhum. E aí, como é que. Tentando trazer para suas experiências, o que você já viu. Olha, eu vou falar de uma coisa que aconteceu agora, ano e meio atrás. Eu sou investidor em startup, né? E teve uma especificamente que não só eu fui investidor, como fui criador dela. Não o empresário que estava à frente, mas ajudei a pensar todo o negócio, tudo, e era o principal acionista. Eu tinha me colocado, a gente fizemos um seed, é uma série seed, né, semente, de entrada Investimento. de capital, tá? Na verdade foi anjo, tá? Foi anterior, tá? E aí entrou lá um valor, e esse valor entrou 600 mil reais. Aí eu falei, bom, 600 mil reais eu coloco também. Então a gente tinha lá o negócio super contido, né? Não era um negócio que saía gastando um monte de dinheiro, porque Muito tem. promissor, mas um Então, mercado que se precisa de volume de investimento. não, então, não precisava de tanto volume de Tá. investimento do zero ali. Depois, se provasse o mercado, aí a gente expandia. Mas então aquele 1.200.000 era uma coisa que dava para a gente dizer, bom, chegou no final desse 1.200.000, E vamos, não aí? vamos, conseguimos, não conseguimos. Bom, eu, investidor ou empresário há 30 anos, você pensa, bom, para mim, beleza, stop loss quando chegar. Agora, aí tem o tal do não, mas e se tá tão pertinho, entendeu? Aí, bom, aí a gente diz, não, tá ok, não, tá pertinho, tá quase chegando lá, beleza, vamos. Aí pegamos mais 300 mil cada um, então mais 600, aportamos mais 50%, tá, foi. É que você teve que, Aí, você teve que manter o aporte para não diluir a tua. exatamente, Tá. Aí Pegou de fora, mas você teve que pôr também. depois disso, aí o fundo disse, diz, ó, acabei, tá, parei, para mim é isso, deu, não deu, não deu. Aí tá, tudo bem. Chegou lá no final do dia, puta, mas tá quase. Bom, nessa brincadeira, eu coloquei mais 2 milhões, sozinho aí, tá? E aí, o negócio que eu queria ter colocado 600 mil, Virou eu três. coloquei 2.900, tá? Cara,
esse é o tipo de coisa, estou te dizendo, você vê, que dá para dizer que tem alguma experiência, Uhum. eu não consegui fazer isso direito, tá? Por quê? Porque sempre tem aquela questão, puta, mas nós estamos quase lá. O que você tem que fazer, e agora, tipo, eu não precisei mais fazer isso, mas é uma coisa que eu estou muito comprometido, que nem eu estava comprometido a não abrir mais empresa, que eu falhei esses dias, mas eu estou muito comprometido de não deixar mais isso acontecer. É, e por quê? Porque dinheiro é sempre difícil demais ganhar, Ainda tá? mais sobrar pra estar ao Ainda ponto de mais, estar no bolso, né? exatamente. Então, Tipo, assim, quanto que você não teve que gerar pra estar no é, bolso esse pedaço, né? faz parte da vida de ser investidor de startup, Sim, né? Esse sobe e desce. Mas acontece, eu errei muito, porque eu coloquei muita coisa num negócio só porque eu estava ligado pessoalmente ao projeto. Então, assim, eu falei um monte de coisa que você não deve fazer. Se perfeito. ligar pessoalmente, não ter um stop loss claro, tá? Dizer, ó, até aqui eu vou, daqui eu não vou mais. O cara que faz isso profissionalmente, que foi o investidor, o fundo, ele chegou muito claramente. Diz, ó, também acho que pode ser que consiga, Mas eu tá? parei. Mas é só, eu tenho aqui mais 300 e eu não saio disso, quero avisar, tá? Que seja o que for, não vai. E, e aí chegou uma hora que eu disse, não, não tem jeito, parou. E aí, na hora que parou, aí tem eu lembrei agora da brincadeira, depois, se você quiser, você corta, mas tem o cara lá Não que vou cortar, não, tem o bora. cara lá do advogado que falou citou Maquiavel e falou do Saint-Exupéry, ou vice-versa, né? Aham. O, eu citando aqui o Saint-Exupéry, mas que na verdade é o Maquiavel, o Maquiavel fala que você tem que fazer o bem aos poucos e o mal todo de uma vez, Uhum. tá? Isso serve muito para a gente no nosso trabalho. Sim. Então, na hora que eu tardiamente decidi, não vou mais, tá? Aí foi o seguinte, em 15 dias não tinha mais nada, tá? Porque aí você tem que pegar e tem que fazer, você tem que entender. Sim. Então, Não, e é uma boa forma Porque senão você também fica naquela. Continua o risco de assim, aí dá uma coisinha certa que não. é, Cara, é, tá tão pertinho de é. novo, né? E aí o que que Fora acontece? o impacto, né? Nesse caso, acabou que saiu um dinheiro que existia. E se não existisse? Tava no banco, Né? tava Eu no... estava no banco, eu estava, sei lá, ou pegando qualquer com lugar. quem. E, Então, e assim, é, perder dinheiro dói sempre, uhum, tá? Mas nós temos que entender que quando a gente tá na chuva é para se molhar. Então, assim, a gente ganha, mas tem que entender que perde também. perfeito. Então, não dá para ser empresário achando que não vai tomar tombo. Mas não dá também para ser. A gente entende e falam de nós que não tem que ser resiliente, o caramba, tem que ser resiliente, mas não o Wolverine, entendeu? Sim, Não é aquela mas... coisa de que tipo apanha E e se volta regenera, do outro entendeu? É, 30 segundos depois tá zerado. exatamente, não pode ser assim também. Por quê? Porque eventualmente você vai estar dando um murro em ponta de faca, Uhum. né? Então, assim, descobrir, entender que é a hora certa de encerrar é muito importante. E eu me corrija se eu estiver errado, tô puxando uma memória aqui, né? Acho que eu vou lembrar bem. Mas com certeza não foi o motivo, mas eu lembro que foi um comentário que você fez, que a gente estava entregando uma turma de conselho, e eu, para uma outra pessoa, fiz um comentário de uma outra empresa, que parecia que estava também andando de lado e tudo mais. E eu falei, cara, não sei se você vai lembrar disso, mas assim, falei, cara, eu vou falar o que ninguém quer falar aqui, ou que todo mundo pensa, talvez ninguém falou, mas isso aqui a gente tem que começar a olhar se não devia parar como conselheiro ali. E não é, pô, não cheguei pra falar aquilo feliz. Uhum. Inclusive, o fato de eu ser conselheiro também, cara, a gente se sente, não é que a gente se sente, a gente também é responsável por Uhum. aquilo, né? Uhum. E eu lembro que você tava, enfim, acho que na época, nessa turma, você era presidente da turma, acho. E aí eu acho que você até comentou depois que serviu muito o que eu tava falando. No caso, foi uma coincidência de ser eu falando, mas eu tô tentando trazer só esse exemplo real pra gente também tangibilizar, assim, por que na estrutura do conselho, quando a gente fala da colaborativa e da mente
né, que a gente se conecta. Às vezes o que a gente ouve que não é nem pra gente, daquilo que a gente está enfrentando e colocando, essa estrutura é tão bacana, né? Uhum. Porque pelo comentário, eu vou deixar pra você comentar se foi. Eu me lembro que teve alguma coisa nessa linha, mas acho que foi tipo assim, puta, do pegou, sabe? Aquele, como o Gu fala o negócio, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir agora, mas se. Bateu, doeu, pega que é É sua. isso aí, é isso aí que ele fala. Cara, o, a coruja acha os filhotes dela lindos, né? Então é muito, às vezes é contraintuitivo você achar que faz sentido fechar a tua empresa, porque se a gente for pensar bem racionalmente, muitas vezes não faz sentido abrir uma empresa, né? Perfeito, já começa no início. Então imagina pensar em fechar é muito difícil. Uhum. Daí vem a questão que foi, na verdade, uma descoberta nesse processo todo do CMJ, de que, por vezes, as pessoas, o que é muito claro para as outras pessoas, às vezes não é claro para nós. Uhum. Às vezes, obviedades para os outros não são óbvias para nós. Uhum. Por quê? Porque nós estamos lá no meio da luta, a gente não está tendo, a gente está abraçado com a árvore, não está olhando para a floresta, entendeu? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de poder perceber de forma mais clara, porque nós estamos envolvidos, né, de forma figadal com a questão. E às vezes é difícil a gente perceber que nós estamos passando do limite, que nós estamos num caminho tão errado, mas tão errado, que na hora que alguém fala com a gente, liga a luz, né? Clareia tudo. Eu teve um cara que hoje é conselheiro nosso e que ainda é cliente também. E aí ele começou a defender uma questão. E aí chegou, tipo, 3 minutos de exposição. Ele disse, quer saber? Nem eu mais estou acreditando nisso que eu estou falando. Ele foi se escutando, né? Então, porque o que que acontece, cara? Às vezes a gente acredita que teve uma, sabe, não, uma super ideia, agora vai esse negócio. E só que tipo, a ideia não se sustenta nem com você mesmo falando em voz alta, Falando entendeu? dela. Então, às vezes nem é o conselho que te leva a alguma percepção. É você começar a falar e já entender. Putz, cara, Você vai então vendo a cara, faz o menor você vai sentido. falando, vai vendo a cara dos outros, a galera tá. Tipo, você. Aí você continua tentando, porque você percebe que não tá indo bem, né? Aí você fala, oh, peraí, não tem nem argumento, né? É. Então, o conselho nesse sentido, ele ajuda muito, ele meio que obriga a gente a ter uma percepção mais crítica sobre Uhum. as questões. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que eu teria dado muito menos cabeçada se eu tivesse tido na minha época um conselho, entendeu? Legal. E quando agora só vou puxar um pouco de volta, a gente estava falando da questão do endividamento saudável, já entendeu, né? Pelo menos a grosso modo, lógico, tem todas as exceções. Acho que quem está escutando a gente entende que esse é um assunto que o nicho, às vezes o produto, o momento interfere na decisão, mas a grosso modo, esse dinheiro que geralmente é um dinheiro meio sujo, no sentido de, cara, vai ser complicado de você se resolver ele depois. Tem o endividamento que eu queria cair um pouquinho mais para lá, que é quando você vai pensar em expansão, quando você está pensando em alguma alavancagem, né, esse tipo de coisa. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho dele. E para quem pegando agora o comentário que você fez, não tem como eu negar que, assim, puta, na minha época, se eu tivesse a estrutura de conselho, né, na tua época com os outros negócios, você não teria se ferrado tanto. Então, qual que é o limite hoje que a gente pode falar assim, cara, se você tiver com essas condições ou esse cenário, um conselho de fato tem como te contribuir, de fazer gerar, e qual que é o lugar onde você fala assim, cara, nesse lugar o conselho talvez não sei nem se existe ou se aplica para todos, o conselho vai funcionar de qualquer forma, ou não. Se tem algum lugar onde o conselho não seria o lugar mais indicado para a pessoa poder resolver esse problema, né? Essa questão. Bom, primeiro.
A primeira questão é você tem que querer sair disso, né? Tem muitos empresários que lidam com endividamento olhando a parte do recebimento e não a parte do pagamento. Cara, isso existe muito mais do que você O pode dia que imaginar. entrou, eu quero. Então, tipo, bom, por isso que os bancos ganham tanto dinheiro, né? Sim. Porque eles trabalham muito com essa questão. Eles entendem o cara que tem condição de pagar. E às vezes, você trazer dinheiro para dentro do caixa é uma coisa boa mesmo, muitas vezes é. Então, assim, tem um endividamento correto, vamos dizer, endividamento bom, que é o quê? O endividamento que gera dinheiro, Uhum. né? Então, mais do que gera dinheiro, gera lucro, né? Então, você, por exemplo, pega dinheiro para aumentar a tua fábrica, tá? E esse aumento da fábrica vai fazer você aumentar em 20% o teu faturamento e, sei lá, em 35% o teu lucro, tá? Então, e isso daí, e o 35% do lucro paga E a sobra. prestação e sobra. Cara, esse daí não tem problema nenhum. Então, aí é o que eu falei agora há pouco, da questão de, tipo, a gente crescer com as próprias pernas. Uhum. Pode ser que eu demore para construir essa parte da indústria, eu demoro 3 anos juntando o dinheiro que eu tô ganhando, tá? Tudo bem? Tudo bem, tá? Mas você perdeu 3 anos, Sim. né? Então, assim, Inclusive, 3 anos do resultado que se você já tivesse agora, não é só é isso aí. do potencial que seria. E aí depois o que acontece? Como 3 anos você já seguiu aqui, já teve Estaria em outro gap, lugar, né? cada vez vai estar mais longe. Perfeito. Então, assim, é o tal do custo-oportunidade, né? Uhum. Então, nesse caso, é importante você pensar que eu não tenho todo esse dinheiro, mas o banco tem. E aí, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o meu faturamento e vou aumentar o meu ganho, então eu aumento a receita e aumento o lucro, tá? E uma parte desse lucro paga o meu financiamento. Cara, beleza. Não. Ah, deu errado. Bom, shit happens, tá? Sim. O, Não tem uma manobra como essa sem não, risco. não tem, mas assim, em última análise, é aquilo, não abre empresa, não quer risco, não abre empresa. Abrir empresa é muito arriscado. E aí começou a precisar de capital, que tipo 99,9% das empresas precisam, né? Só que, 99,9% são endividadas? Não. Muita gente gera o dinheiro e gasta o dinheiro. E tá tudo bem, Uhum, uhum. tá? Eu não tenho como falar, não tá certo, tá errado. O que te faz bem, e assim, a empresa tá no azul, você tá no azul, te faz bem isso, beleza. Não sou eu que vou dizer, Sim. não, mas putz, você podia ter crescer 50% mais ao ano. Cara, não é. Bola de Se para cristal não fazer rola. isso você precisa pegar R$ 1 milhão e tendo uma conta de R$ 1 milhão você não vai dormir, então, cara, não é para Não você vale, né? endividamento. Então, o, o, o que nós temos que entender hoje, qual que é o endividamento que não tem jeito? É aquele que você não quer sair, que você fica dizendo, não, eu vou pegar mais um pouco, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem se preocupar, sem ter planejamento de como você vai pagar. Então, esse daí a gente não consegue ajudar, porque o cara já tem o caminho. Ele E já aí, escolheu pra onde ele tá indo, né? já escolheu para onde ele está indo. E aí, assim, a tendência, não dá para dizer 100%, porque pode ser que Sei caia uma lá, o cara. luz, né? Uma luz, assim. Eu já vi acontecer, por Já. sinal. E aí, tipo, parabéns pro cara. Mas assim, se ele não quer seguir tipo, o by the book, legal. Mas aí A não tem gente não porque estar consegue ajudar, junto né? com a gente, porque, enfim, não adianta. Aí é tirar espaço de um, gastar dinheiro e jogar fora, porque e para mim não funciona. Assim. Acontece também, Lu, que assim, muitas vezes a pessoa tem a ilusão de que a hora que eu entro com a estrutura, né, com o conselho, a gente tem resultados curto prazo, né? Claro que eles existem, mas eu não resolvo o endividamento necessariamente de uma empresa ou um problema desse em curto prazo. Então, essa galera, só complementando, ver se você concorda ou não, mas as conversas internas que a gente tem, a pessoa que entra pra, tipo assim, cara, eu vou entrar, vou pagar aqui o negócio, porque aí com o que eles vão me fazer no mês seguinte, eu já melhorei, tô conseguindo. Cara, é só outro jeito de tá fazendo
a mesma história, né, do individual. Também não funciona. É. A estrutura do conselho precisa de tempo, né? Então, Autorresponsabilidade nós temos que ter, né? Então, perfeito. já aconteceu de entrar gente dentro do conselho, na reunião de onboard, a gente perceber, a gente achar que o negócio está indo para um lado, quando a gente começa a ver, primeira reunião, diz, opa, peraí, tem alguma coisa aí que não está batendo, e aí quando você vai ver, tipo, tá vendo que os caras estão indo a 180 por hora, e tem um muro a 200 metros, entendeu? Então, tipo, se você não toma ação junto com o cara Parar muito o carro, né? rapidamente... Sei lá. Então, exato. Minimamente tentar virar tudo para bater de bunda Bater e de não lado. de frente, entendeu? Então, quando a gente viu isso, aí eu acho que foi assim, foi uma felicidade muito grande de ter entrado nesse momento. E conseguir. E tá deu disposto, tempo. né? Porque deu tempo. Mas aí o que acontece? Os caras estavam nesse momento sem saber. Né? A partir do momento que a gente ligou a luz junto com ele, lembra, o conselho traz muita clareza. Ligamos a luz para eles, eles viram o negócio, aí eles E aí, tomaram a não decisão. dá pra ignorar. Então, assim, isso é uma questão, tipo, no caso deles adianta ficar, em outros casos não adianta E ficar. você tem algum exemplo, assim, não precisa citar, lógico, né? Mas de alguém que entrou num cenário complicado nesse sentido, que a gente conseguiu, em algum espaço de tempo, algum case nesse sentido, de reverter essa situação, ou minimamente tornar saudável? Não, na verdade, são vários exemplos. Esse que eu falei é verdadeiro, ele aconteceu agora, sei lá, um ano e pouco atrás. Eles entraram, a gente entendeu que o buraco era mais embaixo, eles entenderam a tempo isso, não tiveram jeito, passaram por debaixo d'água um tempo, tá? E aí agora submergiram, então de novo montando. Agora você vê, é o que eu falo do cuidado com o endividamento. Eles não sabiam que estavam indo para esse lado, uma empresa de 15 anos nunca tinha tido endividamento, em 2 anos endividou de uma forma que não dava mais para pagar, e eles não sabiam o que estava acontecendo, não entenderam o que estava acontecendo. Quando a gente trouxe clareza, eles entenderam. Só que saíram de um faturamento para 20% desse faturamento. Agora estão voltando aí para 40%. No caso ali, teve que fazer uma redução de tamanho mesmo para poder segurar. Não tinha outro jeito. Porque eu acho que isso é legal da gente falar também. Quando a gente fala de endividamento, muitas vezes a gente fala assim: vou vender mais para pagar. Às vezes dá certo. Muitas vezes você vender mais, você aumenta o tamanho do buraco, Aumenta o tamanho né? A do gente buraco. já teve a oportunidade de falar disso. E às vezes tem que cortar mesmo, né? E cortar, tipo, arrancar a perna, não é? Então, aí tem essa questão que eu coloco, e que eu coloquei com eles também. No final das contas, vale a pena continuar ou não vale a pena continuar? Tá? Porque, eventualmente, pode não valer a pena continuar. É porque você vai ter que reportar, vai ter que fazer, vai ter que diminuir, vai aumentar o estresse, tem que fazer. Então, assim, provavelmente eles vão chegar no mesmo local que eles estavam antes do endividamento em, sei lá, 6 anos, né? Então, assim, será que faz sentido isso? Por isso, eu já falei, é uma das maiores dores que tem a gente pensar em quebrar a empresa, né? Fechar a empresa, né? O ideal é que a gente não quebre, né? É tentar o máximo possível controlar essa questão. Conseguir chegar nesse cenário e fechar, né? Acaba que pelo menos você ainda não mais ou menos carrega. tudo bem. É aquele negócio, pelo menos você não ficou com os estilhaços da granada, entendeu? Você foi lá, então saiu todo machucado, mas beleza, estou vivo. Sim. Então, eu diria que a maior parte das situações que eu conheço, elas são resgatáveis. Legal. Tá? A maior parte, sempre, quase sempre. Mas tem algumas, né, que o custo vai ser tão alto e vai precisar de tanta coisa, custo aí diversos não é só recursos. dinheiro, né? Tô falando Tempo, de família, dinheiro, tempo, família, vida, saúde. né, saúde. Então, às vezes,
tem que entender que não deu certo. Perfeito. Tá? E aí, tipo, bom, se não dá para a gente fazer um soft landing, né? Pelo menos que não seja aquele negócio que explodiu tudo para todo lado. Porque também tem o seguinte, Rô, existem hoje formas, que não é o caso desse podcast, podemos até pensar num outro, mas existem hoje formas de você diminuir bastante o efeito de uma quebra do encerramento de atividade. Mas passa por você reconhecer Sim. que tá... Autorresponsabilidade, né, que você trouxe. Autorresponsabilidade. E entender que não dá pra ganhar tudo também, né, Lu? Acho Exato. que... Não, e faz parte da vida, cara. Faz parte da vida. Tem gente que ganhou todas? Tem, cara. Puta, parabéns. Né? Eu não posso achar que alguém acredita que ganhou todas porque é sempre bom. É muito bom e teve sorte. Entendeu? Então, ao passo que tem muita gente que quebra e é muito bom. Né? Mas, assim, eu tive um emprego na vida de carteira assinada, foi no Banco Garantia. Lá em 1980 e pouco, foi quando comprou a Brahma. E eu estava lá, tem até historinhas muito legais sobre isso. E aí, lá no Banco Garantia, na época, tinha começado como corretora Garantia, 45, tá? E era a segunda corretora, se eu não me engano, se não me engano, porque podia ser terceira, mas acho que era a segunda, do Jorge Paulo Lema. Porque ele tinha quebrado a primeira, entendeu? E, porra, Jorge Paulo Lema, né? Hoje um dos caras mais ricos do Brasil, um cara que mudou, deixou legado, tá? Tem gente que fala, tem gente que fala com respeito, tem gente que fala sem, mas o ponto mudou a vida de muita gente, impactou, né? Gerou valor. Não dá pra negar o que foi feito. Não dá pra negar. Tem um cara que, tipo, o dia que se for, que ainda tem mais 50 anos, mas o dia que se for é um cara que mudou a vida de muita gente, né? Então, ele quebrou, né? Então, tipo, a gente passa por essas questões e meio que ok. Então, assim, agora, uma coisa é fácil, é simples de te falar. Tirando alguns tipos de negócio muito específicos, tá? E aí, só para te dar um exemplo básico aí, a telefonia, que você tem que instalar toda a base de infraestrutura antes de começar a receber R$1. Tá? Então, tirando questões muito específicas, é muito difícil dizer que uma empresa ultra endividada vai estar no caminho certo. É muito difícil. Sim. Então, assim, eu entendo as pessoas, os empresários que dizem, não quero ter dívida. Porque é muito mais fácil você crescer com o tamanho da tua perna. Mais fácil, eu digo. Dói menos, seguro, né? Dói muito menos. O risco, a própria... Assim, é mais confortável. É mais confortável. Agora, muito provavelmente, você está deixando crescimento na mesa. Você está deixando crescimento, você está deixando dinheiro. Tá? Então... E como a gente não consegue prever o futuro, pode ser que esse não crescimento agora pode fazer toda a diferença. É a pancada que você vai frente. tomar lá na frente. É isso aí. Mas também pode ser o contrário. Então, por isso que é fácil ser empresário. Por isso que é fácil ser empresário. Né? E aí, eu acho, assim, uma regra básica, assim, na dúvida, não endivida, tá? Porque, pelo menos, se você cair, o que vai quebrar é o que está à tua volta. Né? Então, tipo, menos mal. Perfeito. Na dúvida, não vai porque... Até porque se você não tiver clareza do porquê você está se endividando, a chance de dar bobagem... É isso aí. Então, e aí volta. Bom, mas assim, eu não gosto muito, mas como é que eu tenho essa clareza? Fluxo de caixa, DRE, clareza dos números, clareza do teu balanço, estratégia, saber para onde você está indo. Estratégia, sabendo para onde está indo. E aí, tipo, entenderam o que a gente faz no conselho? E um pouquinho, talvez, também de boas energias para dar certo. Às vezes é mais do que um pouquinho. Né? Então, Lu, muito obrigado. Foi um ótimo papo. Te agradecer mais uma vez estar aqui com a gente. Então, acho que até já fez as considerações finais. Se quiser falar mais alguma coisa, tranquilo. Eu quero só falar para você, bora mudar o jogo. Bora, então.